Nem só de flores vive o off-grid solar, principalmente quando nós trilhamos alguns caminhos que não deveríamos mais trilhar nessa atualidade. Vamos conhecer a história do amigo Joel Queiroz, que há 4 anos atrás montou um sistema de energia solar off-grid, com 4 baterias de chumbo ácido, um sistema em 48 volts, com saída 110 e 220 volts. Vamos ver o que o amigo passou durante esses 4 anos e qual foi a sua grande decepção com esse sistema. Vamos acompanhar o relato e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Olá, Tarcísio, bom dia! Hoje é 25 do... Aliás, hoje é 29/5/2026. No dia 25/5/2022, eu te mandei este filme dando start neste painel. Está completando 4 anos e 4 dias. E estou mandando esse vídeo para te informar, te agradecer por tudo e dizer que hoje nós vamos fazer aqui um upgrade neste painel de geração fotovoltaica. Estas baterias faleceram, não estão dando condições de suprir as necessidades, pois elas estão fracas. Anteriormente, já faz mais de 1 ano, eu precisei substituir uma por esta aqui semi-usada, mas agora ela não suporta mais uma demanda média. A voltagem está razoável, porém quando a gente liga uma carga aproximadamente de 2, 3 amperes, o banco já não segura a carga e os inversores desarmam. E desta forma, então, eu vou colocar aqui, vou desmanchar tudo, já está desligado. Vou fazer um upgrade aqui, como eu já falei. Vou colocar aqui no lugar desse inversor 127 volts, 3 kW. Eu vou colocar uma bateria de 51,2 volts, LFP4. E aqui no lugar deste inversor 220, eu vou colocar um inversor Aneng de 11 kW. E vou colocar um transformador de 220 para 110 para as necessidades de 110 volts. No entanto, toda essa parte aqui de baixo eu vou remover para colocar aqui a bateria e o inversor. Tá bom, Tarcísio? Então, desta forma, já passaram-se 4 anos e até hoje, segundo a minha demanda aqui, eu consegui manter este banco de bateria. Tá? A partir de hoje não dá mais, porque já estou começando a tomar prejuízo. Tá bom? Quando eu tiver com tudo montado, eu volto a filmar e te envio de novo. O trabalho pronto. Tarcísio, muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe você e todo o seu pessoal da sua família. E toda a sua região aí seja todo abençoado com todos os seus amigos e assinantes do canal. Um abraço a todos. E se alguém precisar de um inversor raiz, eu tenho 2 inversores. Um 3 kW 220 volts, funcionando perfeitamente da ePever, e um 2 kW 110 volts, funcionando perfeitamente. Aqui está a primeira bateria Moura, que ela já entrou na equipe aqui há 1 ano atrás, com meia vida, e hoje ela se encontra nessa situação aqui. – 79% de saúde, 1.191 amperes, carga 12,99 volts, resistência de 2,41 miliohms. Esta é a segunda bateria da Max Power, 220 amperes.
Esta é a situação dela. Saúde 35%, 526 amperes, carga 100%, 3,20 volts, resistência 5,54 miliohms. Substituir também. Lembrando bem que todas essas baterias foram tudo bem tratadas durante esses 4 anos, tirando o eletrólito, substituindo, esgotando, trocando o eletrólito, né? A língua tá meio atrapalhada nesse frio aqui de São Paulo, Birarema. E aquela outra bateria lá é Moura. Essa aqui faz parte do grupo de 4 baterias que eu comprei numa paulada só, na época da instalação. Vamos fazer agora a terceira bateria, que já está aqui nas seguintes condições. Saúde 31%, 466 amperes, carga 100%, 13,6 volts, 0,6, 6,5 miliohms a substituir. Não tem mais o que fazer também, porque eu já fiz substituição do eletrólito algumas vezes e recarga e não sanou o problema. Agora vamos para a quarta bateria, que está aqui nas mesmas condições, uma bateria Max Power de 220 amperes. Neste momento ela se encontra com 12,72 volts. Iniciar os testes. Testando. Saúde 0%, 0 tensão, ou seja, capacidade de descarga. Carga 100%, 12,71 volts. Resistência, bateu o recorde, 181,18 miliohms. Recarregue, reteste. Essa morreu, Tarcísio, morreu. É isso aí, cara. As 4 baterias foram testadas. Pois é, amigos, como vocês puderam ver, a grande decepção do amigo Joel Queiroz é no momento aí que as baterias de chumbo ácido não prestam mais para nada. A gente vê aí um investimento alto. Se você for olhar, algumas baterias de chumbo ácido aí passam de R$1.000 hoje em dia, estacionária, solar. Quando você faz a conta, hoje é uma coisa totalmente inviável trabalhar com chumbo ácido. Você gasta um pouco menos, ali um pouco menos, para iniciar o sistema, só que essas baterias, o desempenho é péssimo e a durabilidade pior ainda. Vocês viram que o amigo conseguiu se arrastar aí por longos 4 anos fazendo de tudo para manter o sistema. Nem todo mundo tem a habilidade de estar abrindo bateria, tirando o eletrólito velho, lavando, colocando eletrólito novo, um trabalho, mexendo com ácido, perigoso. Muita gente não tem nem condições de fazer esse tipo de serviço para poder se arrastar ao longo desses 4 anos. Porque normalmente o que a gente vê são baterias estacionárias, solar, que com 1 ano e meio o desempenho já é 90% inferior ao momento da compra. O que ocorre completamente diferente com as LiFePO4. Nós temos aí LiFePO4 no sistema rodando aí aproximadamente 4 anos, com excelente desempenho, quase praticamente o mesmo de 4 anos atrás e ainda com uma longa vida útil pela frente, ainda muitos ciclos. Agora, tudo dependendo também da forma que foi montado o sistema, dos cuidados que você tem com corrente de carga, corrente de descarga, tensão,
você tem que prestar atenção nas dicas e aulas aqui do canal para que suas baterias de LiFePO4 lítio ferro fosfato também durem, não façam você chorar com uma perca completa de um banco de baterias como esse. Graças a Deus, o amigo Joel Queiroz agora vai botar a LiFePO4 51 volts, 100 Ah, podendo depois expandir baterias aí com 6.000 ciclos e vai utilizar agora a melhor parte da energia solar off-grid. Quer adquirir as melhores baterias, os melhores equipamentos? Entra no grupo de desconto aí do canal e no correr desse vídeo aqui na descrição, na parte de baixo aí, você clica nos 3 pontinhos, vai aparecer aí as melhores baterias, melhores inversores e qualquer dúvida, entre em contato com a gente nesse WhatsApp que a gente faz assessoria do seu sistema de energia solar off-grid. Salve aí pro próximo vídeo. Muito obrigado, amigo Joel, pelo envio do vídeo pro canal.